Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mais para uma aula de hoje e vamos falar sobre grupos animais. É muito importante entender a sequência dos animais e sua evolução, principalmente isso. Quando você fala de animais, a gente está falando de uma ciência dentro da biologia chamada zoologia. E a zoologia, ela estuda o quê? Os animais, sua estrutura, morfologia, sua fisiologia e suas características que determinam de cada grupo. É importante lembrar que existem dois tipos de animais, os mais primitivos, que são os parazoários, e os mais evoluídos, que são os chamados metazoários. A gente tem como exemplo, muitas vezes, os parazoários, os poríferos, que muitas vezes foi confundido com vegetais. Hoje é provado pelas suas células e por outras características que sejam animais verdadeiros. Enquanto que os metazoários é um conjunto maior de animais mais complexos, onde existem algumas estruturas importantes. Então vamos falar dos poríferos. Os poríferos, também conhecidos como esponjas, né? Todo mundo já ouviu isso aqui no filme, no desenho, num certo momento. E a esponja, né, que era o nome antigo, ele foi muito utilizado pelos egípcios, muitas vezes para o quê? Para banho, por isso que é o nome de esponja. Os poríferos atualmente são chamados assim por causa dos poros. Eles fazem circular água dentro deles mesmos. Com isso, já tem um primitivo sistema digestório, que é um estômago primitivo, bem primitivo. Suas células são captadoras de alimentos através de flagelos ou fagocitose. E, de certa forma, é importante lembrar, eles são, isso gravem bem, são fixos, eles não são móveis e são, acima de tudo, são o quê? Bentônico e vivem no fundo do mar. E importante lembrar também que esse grupo de animais, eles têm uma característica, a reprodução deles é assexuada, fundamentalmente isso. Aí, o segundo grupo dos grupos animais é os selenterados ou quinidários. Já começa a ter duas vertentes, os que são fixos, né, e os que são móveis. É importante lembrar que os selenterados, você tem o que? A anêmona do mar, água-viva, hidra, coral, muito importante. Já tem um tubo digestório definido, importantíssimo, dentro da evolução, diferentemente dos poríferos. Eles têm uma substância urticante, que são quinidários, no caso das águas-vivas, e eu acho que todo mundo já ouviu falar das águas-vivas por aí, que são o quê? Seres vivos que acabam se protegendo ou captando a sua presa para o alimento. Então, as presas, as chamadas células urticantes, elas têm este papel de defesa e captura dos seus alimentos. Tá? E são conhecidos muitas vezes porque são alérgicos a banhistas. Existem muitas lendas, mas existe o quê? Uma proliferação de águas vivas no sul do país em função de um certo correntes marítimas que acabam levando eles para as células. Tá? Como é que são chamadas as células urticantes? Quinidoblastos. Então vamos lembrar, podem ser sedentários, como os poríferos, mas como também podem ser o quê? Podem ser móveis como as águas-vivas. Já tem dois tipos de reprodução, a chamada reprodução assexuada, que nem poríferos, e a reprodução sexuada, que nem as águas-vivas, que tem uma capacidade, mas não tem diferença sexual, não tem dimorfismo sexual. Eu não sei quem é macho e quem é fêmea, até por causa das características que não existem propriamente dito. O terceiro grupo são os plateumintos. Esse tem uma importância interessante, porque, primeiro, os plateumintos, eles têm um grupo de seres vivos dentro dos plateumintos que são basicamente o quê? Aqueles que não causam problemas, são móveis, né? E os outros que são aqueles que têm fundamentalmente que causam alguma doença, os patogênicos. E você já ouviu falar de esquistossoma e já ouviu falar de teníase, que são dois tipos de doenças, a esquistossomose e a teníase, baseados nos plateumintos. Por que plateumintos? Porque são em forma de prato, tá? São vermes em forma de prato, são achatados, como a gente diz por aí. E aí você vai perguntar, a planária, que também é um plateuminto, não é um parasita e ele não causa mal nenhum, mas muito interessante para se estudar, porque já começa a aparecer a capacidade do sistema nervoso, ainda muito primitivo, que foi estudado e tem uma capacidade enorme de regeneração, tá? O terceiro grupo, que antigamente eram juntos, né, o plateumintos e asqueumintos, eram os vermes. Hoje são separados porque a forma dos plateumintos é achatada e a forma dos asqueumintos e nemateumintos é mais o quê? Mais arredondada, um corpo cilíndrico, filamentoso e também não tem segmentação. Mas evoluem porque tem vida livre,
vida livre, não só na água, como no solo. E pode ser, em alguns casos, né, também o quê? Parasitas, no caso, tanto parasitas de animais como parasitas de vegetais. O mais importante parasita que você pode lembrar é a lombriga, né? É o Ancylostoma, o Necator, o bicho geográfico, entre outros tipos de parasitas. Tem um muito conhecido também, que é o Oxyurus, causando a oxiolisase, ela é muito incômoda. Ela fica na região do ânus e acaba tendo coceiras intensas, principalmente à noite. Já a lombriga e ancilostoma já são mais fáceis de serem tratados, até porque são mais fáceis de serem percebidos. O do oxiurus depende muito do que? Da percepção de quem está tendo o oxiurus. Achar que aquilo é um problema que ele vai ter. O terceiro grupo, que também era junto e também se separou por características próprias, são os anelídeos. Eles já são animais vermiformes, isso significa é segmentado, e eles estão formados por o quê? Por vários anéis. Você conhece um anelídeo muito facilmente, que é a minhoca, é o meio terrestre. Existe o sanguessuga, que é na água doce. Existe o palolo, que é da água salgada. Então, é um ser vivo que tem uma respiração cutânea muito interessante, até e precisa sempre do quê? Não só para pesca, né? Muitos pescadores gostavam das minhocas. Agora, ultimamente, as minhocas são importantes para o quê? Para melhorar a qualidade do solo, né? Porque eles acabam o quê? Umidificando, transformando terra em adubo, em função da sua digestão. Eles comem terra e eliminam um tipo de excreção que é útil para o solo. Então, um solo rico em humus, ele acaba sendo muito fértil. Os moluscos já têm uma característica maior, são mais desenvolvidos. A característica principal é o corpo mole, são viscosos e não tem segmentação, diferente dos anteriores, tá? Agora, muito importante, eles podem também servir para alimentos dos homens. O homem aprendeu a comê-los. Talvez nem todo mundo goste, mas muita gente come. Lula, polvo, marisco, escargot, o famoso molusco francês e a própria ostra, né, que é muito comum no sul do país e nas cidades praianas. O caracol, por exemplo, é um ser vivo da terra. Caramujo, existe caramujos aquáticos também. Existe o que? O principal característica de alguns moluscos é a produção de pérolas, o caso de ostra, que no fundo é uma secreção de defesa dessas ostras, de algumas espécies, não são todas as ostras que fazem isso. Mas é importante lembrar que ele é protegido por o quê? Com uma casca dura, que é um manto, né? Que isso é importante lembrar que ele é protegido, mesmo sendo corpo mole, ele tem algumas cascas duras que acabam protegendo, que é um exoesqueleto. Os artrópodos já é um grupo também mais evoluído, muito mais evoluído, porque tem as patas articuladas, tem estruturas, né, bem definidas, e é o maior grupo de seres vivos, animais, que existem no planeta. Eu tenho vários tipos: insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodos e diplópodos. Todos eles têm exemplos diferentes, alguns importantes, outros menos importantes, mas todos têm o seu papel da natureza. Gafanhoto e abelha como inseto, camarão e caranguejo como crustáceo, aranha e escorpião como aracnídeo, centopeia como quilóptero e diplóptero, o piolho de cobra. O que faz diferenciar cada um deles são as partes articuladas. Quilóptero e diplóptero, porque em vez do quilóptero ter apenas uma pata por segmento, um par de patas por segmento, enquanto o diplóptero tem o quê? 2 pares de patas por segmento. Eles têm as patas articuladas e têm uma atividade física muito intensa. Então, esse grupo animal vai se desenvolvendo nesse ponto de vista. Equinodermas que já é o quê? São animais muitas vezes marinhos, né? Na maioria das vezes, e vocês conhecem como estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, lírio do mar, serpente do mar. São animais que possuem espermas na sua estrutura dérmica. Por isso que é chamado de equinoderma. Dermas, pele, tegumento, equino, espinho. São bem protegidos. São muito importantes porque têm uma capacidade de regeneração grande, ao mesmo tempo têm um papel de identificação de poluição, porque são muito sensíveis, e raras vezes são utilizados como alimento por outros peixes. O homem quase não come esse aí, mas eles são muito identificados como o quê? Regiões que têm pouca poluição, pouco impacto ambiental. E os cordados? Não são os que estão dormindo, tá? Cordados são aqueles que têm o quê? Notocorda, que é justamente aquele que tem a futura, né, em alguns casos já tem a coluna vertebral. Só para lembrar para vocês, são os animais mais evoluídos. Qualquer trabalho que se estuda sobre o homem, ele tem que entender os cordados de forma geral, que são decrescentemente
animal mamífero, onde o homem está, dentro do mamífero existem outros, as aves, os répteis, anfíbios, peixes, no caso, as estruturas menos evoluídas, que são as lampreias, os vertebrados menos evoluídos ainda, o anfioxo, tá? E observem que de menor para maior, ele sai da água, né, e vai para a terra, e no caso dos répteis e anfíbios, eles têm uma vida, intermediária em dois momentos da sua vida. Muitas vezes vivem na água, depois crescem no terra, ou se reproduzem na água e depois se desenvolvem na terra. Então os cordados são muito interessantes por causa disso, porque existe uma grande variedade e são os mais evoluídos em função da sua estrutura. Agora a gente já vai para as questões, então vamos ver se a gente consegue captar alguma coisa de importante para que vocês façam um grande vestibular. Dessa vez, um grande exame, eu tenho certeza que vocês vão entender bastante. Vamos lá, então. A questão número 1, que é muito importante, é um texto bem interessante, porque ele conta uma história. E se você entende a história, obviamente, você responde facilmente pelo conhecimento básico que você teve anteriormente. Então, se eu puder falar que a miocultura é a criação de minhocas com finalidade de produção de humus, produto importante na fertilização de solos agrícolas e também na obtenção de nutrientes ricos em proteínas, carnes, usada na ração empregada na cultura de peixes, de rãs, de aves e de outros animais. Ela é usada como isca de pesca esportiva. O humus vermicomposto, o esterco de minhoca, pode ser usado para fins paisagísticos, jardinagem, floricultura e na agricultura em geral, dinamizando o sucesso desses empreendimentos. Há milhares de espécies diferentes de minhocas conhecidas atualmente, sendo 3 delas as principais no interesse comercial. Trata-se da minhoca vermelha da Califórnia, denominada Lumbricus rebulus, a gigante africana Eudrilus eugeninea, e a minhoca dos estercos é Eisenia foetedia. São nomes científicos que, obviamente, então pouco importam para você nesse momento. Você tem que saber para que serve a minhoca. Aí vem a pergunta. O humus da minhoca atua nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, maximizando a produtividade agrícola. Até aí tudo bem. Aí vem a pergunta que você sabe. Então veja só. Em que filo, em que reino a minhoca estão? O filo é anelídeo, o reino é animal. Então a minhoca é um animal muito importante. E não confunda, não faça besteira achar que aquele sanduíche daquele restaurante lá é feito de minhoca, que é besteira, tá? Na segunda questão, muito importante você lembrar que assinale a alternativa que apresenta somente representantes do filo cordados. São aqueles mais evoluídos. Vamos ler a primeira questão, a letra A, só para ver se ela é ou não é. Lambari, sapo, jacaré, galinha e baleia são animais que têm coluna vertebral. Alguns menos evoluídos, como o lambari, que é peixe, anfíbio, que é o sapo, jacaré, que é réptil, galinha, que é ave, e que é a baleia, que é mamífero. Vamos ver a de baixo. Estrela do mar, está fora. Então, eu já nem olho nessa questão. C, ouriço do mar, muito menos. D, camarão, camarão não é, ele é crustáceo é invertebrado. E coral, também não é. Então, nenhum dos da A, B, A, C, A, D e A, E, olhando a primeira alternativa, a gente já percebe que estão erradas. Então, a resposta certa é a resposta A. Depois de a gente fazer as questões e ver a teoria, espero que vocês tenham gostado e entendido principalmente, tá? Então, com isso, dá seu like, compartilha e comenta aí embaixo sem problema nenhum. E se tiver alguma dúvida, escreve a pergunta e a gente tenta esclarecer para vocês no outro momento.